Bem, vamos então à atividade 26, Caderno do Aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Ele diz o seguinte: utilizando a tabela acima, encontre o valor dos logaritmos, no caso aí, logaritmo de 4 na base 10. Lembrando que quando não aparecer a base, significa que é base 10. Bem, a que tabela que ele se refere? Ele se refere a esta tabela. Vamos dar uma olhadinha e fazer algumas interpretações com relação a esta tabela. Lá na atividade 23, ele disse o seguinte: é possível escrever cada número positivo n como uma potência de 10. Então ele falou assim: se n é igual a 10 elevado a n, onde esse n maiúsculo representa um número positivo, né? Então, ele falou para nós que n é igual ao logaritmo de n maiúsculo na base 10. Então, quando a base for 10, convém não representar, tá? Bem, então, olha só aqui embaixo, nós temos o número 1. Como que eu posso escrever o número 1 com uma base 10? O número 1 eu posso escrever como sendo 10 elevado a 0. Então, daqui eu concluo que, se eu for escrever na forma logarítmica, né, eu vou falar então que log de 1 na base 10 é igual a 0. Então, olha aqui, ó, log de 1 na base 10 é igual a 0. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base, seja base 2, 3, 4, qualquer base, vai ser sempre igual a 0. Tá? Então, guarde isso daí como definição. Bom, olha só o número 2. O número 2, tá? Ele pode ser escrito... Ele está falando que 2 é o mesmo que 10 elevado a 0,3103. Então, logo, né, o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30103. Vamos verificar isso aqui, ver se é verdade? Então, fazendo aqui, ó, 10 elevado a 0,3103. Olha só, ele dá um valor muito próximo do 2, né? Ele dá 2,00002. Praticamente isso daí é insignificante, esse último 2 aí. Então, por isso que em nossas atividades ele vai trazer o valor não igual, né? Mas esse símbolo aqui que significa aproximadamente, tá? Bom, então, voltando aqui na nossa tabela e fazendo mais algumas interpretações, tá? Olha só, quanto que é o 3 em base 10? O 3 eu posso escrever como sendo 10 elevado a 47.712. Então, logo, o log de 3 na base 10 é igual a 0,47712. Bom, não se preocupe com esses valores, porque esses valores não tem como vocês decorarem. E alguém lá no passado já encontrou esses valores, então eles sempre serão apresentados para vocês com uma tabela ou como uma sugestão em exercício, né? Utilize log de tanto igual a tanto aproximadamente, tá? Então, esses valores eles já foram calculados no passado. Bem, então vamos partir aqui para os exercícios.
Então, utilizando essa tabela, tá? Só que, ao utilizar essa tabela, você vai perceber que lá na nossa tabelinha, nós não temos o logaritmo de 4. Ó, nós temos o log de 1, de 2, de 3, de 5, de 7. Então, aqui ele pede para calcular o logaritmo de 4. Então, como que eu vou encontrar o logaritmo de 4? Eu faço o seguinte, o 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2. Então, eu venho aqui e falo que logaritmo de 4 é igual ao log de 2 vezes 2. E apresentei na atividade anterior a propriedade dos logaritmos, que quando nós temos um produto no logaritmando, nós podemos escrever isso aqui como sendo o log de 2 na base 10 mais o log de 2 na base 10. Aí eu tenho o valor do logaritmo de 2 na base 10. Volta lá na tabela, dá uma olhadinha lá, o log de 2 na base 10 vale quanto? 0,30103. Então vamos lá, 0,30103 mais 0,30103. Isso aqui vai dar quanto? 0,60206. Então, quanto que vale o log de 4? Log de 4 na base 10 vale aproximadamente 0,60206. Então, por isso que é aproximadamente, não é igual. Se você usar uma calculadora científica, você vai ver que ele não vai dar o 4 exato. Talvez ele passe um pouquinho, mas lá a quarta, quinta casa decimal, tá? Bom, o log de 40. Como que eu posso calcular o log de 40 na base 10? Eu posso escrever o log de 40 como sendo o log de 4 vezes 10, ou 10 vezes 4, né? Que é o 40. Bom, isso aqui, aplicando a propriedade, então, do produto do logaritmando, eu posso falar que isso daqui é o mesmo que log de 4 na base 10, mais o log de 10 na base 10. Aí, o log de 4 na base 10, eu já encontrei no item anterior, que dá quanto? 0,60206. Mais o log de 10 à base 10. Você pode ir lá na tabela e verificar que o log de 10 à base 10 vale 1. Toda vez que o logaritmando for igual à base, isso aí é uma definiçãozinha também, tá? Logaritmando for igual à base, o valor do logaritmo sempre vai ser igual a 1, tá? Então, no lugar do log de 10, nós vamos colocar 1. Fazendo essa soma, isso aqui vai dar 1,60206 aproximadamente. Bom, o item C ele pede o log de 400. Como que eu posso escrever o log de 400? Log de 400 eu posso escrever como sendo o logaritmo de 4 vezes 100. Aí daqui eu tiro que isso aqui é o mesmo que log de 4 na base 10 mais o log de 100 na base 10. Bom, o log de 4 na base 10 eu já conheço, já encontrei lá no item A. Vale quanto? 0,60206. Mais o log de 100 na base 10. Olha lá na tabelinha. O log de 100 na base 10 é igual a 2. Então, no lugar de log de 100 na base 10, eu vou substituir por
2. Então, isso aqui vai dar 2,60206 aproximadamente. Bom, continuando aí. O log de 9. O log de 9, se você olhar na tabela, você não tem o logaritmo de 9. Você tem o logaritmo de 7 e o logaritmo de 10. Mas você tem o log de 3, né? E 9 nós podemos escrever como sendo 3 vezes 3. Mesma coisa que nós fizemos com o 4. Então, nós vamos representar o log de 9 como sendo o logaritmo de 3 vezes 3. Isso aqui nós podemos escrever como sendo o log de 3 mais o log de 3, ou seja, 2 vezes o logaritmo de 3. Aí o logaritmo de 3 nós temos, quanto é que vale o logaritmo de 3? Olhando lá na tabela, dá 0,47712, né? Aqui, ó. Então dá 0,47712 mais 0,47712. Então, calculando isso aqui, 0,47712 vezes 2, né? Dá 0, então aproximadamente 0,95424. Então, aproximadamente esse valor aqui é o logaritmo de 9 na base 10. O item E, ele pede o log de 9.000, quanto que é o logaritmo de 9.000 na base 10. Então, o logaritmo de 9.000, eu posso escrever como sendo o log de 9 vezes 1.000. E 9 vezes 1.000 eu posso escrever como sendo o log de 9 mais o log de 1.000 na base 10. O log de 9 eu já encontrei, vale quanto? 0,95424 mais o log de 1.000 na base 10. Olhando a tabela, ó, o log de 1.000 na base 10 é igual a 3. Então, mais 3. Então, daqui nós vamos encontrar aproximadamente 3,95424 é o valor do logaritmo de 9.000. Bom, o item F, ele pede para nós encontrarmos o log de 14, né? Bom, então vamos lá na tabela, você vai perceber que você não tem o logaritmo de 14, mas o 14 você pode escrever como sendo 2 vezes 7. Observe que lá na tabela você tem o valor do log de 2 e você tem o valor do log de 7. Aplicando essa propriedade, então, do produto, nós vamos ficar assim, ó, que log de 14 vai ser log de 2 vezes 7. Isso aqui é o mesmo que log de 2 mais o log de 7 na base 10. Bom, o log de 2 nós temos, é 0,30103. Então, vai ficar 0,30103 mais o log de 7 na base 10. O log de 7 na base 10, vamos lá, vale quanto? 0,84509. Então, 0,84509. Somando isso aqui, 1,14612.
aproximadamente. Bom, e o log de 140? Eu conheço o log de 14 agora, né? E conheço o log de 10. Então, 140 eu posso escrever como sendo 14 vezes 10. Então, o log de 140, vou escrever assim, ó, log de 14 vezes 10. Aplicando a propriedade do produto, né, do logaritmando, nós vamos ficar então com log de 14 mais o log de 10. O log de 10 na base 10, já falei, né, uma definição que nós já podemos guardar aí, vale 1. E o log de 14 nós já encontramos, vale 1,14612 mais 1. Então, isso aqui vai dar 2,14612. Bom, o log de 15. Observe lá na tabela que também não traz para nós o log de 15. Mas ele traz o log de 3 e ele traz o log de 5. E 15 eu posso escrever como sendo um produto 3 vezes 5. Então, escrevendo aqui log de 15 é o mesmo que log de 3 vezes 5. Aplicando a propriedade, nós vamos ficar com log de 3 mais o log de 5. O log de 3, nós já sabemos quanto é que vale, né? Nós já utilizamos na tabela. Vale quanto? 0,47712 mais o log de 5. Quanto que vale o log de 5? O log de 5 vale 0,69897. 69897 aproximadamente, né? Fazendo essa continha aqui, essa soma, nós vamos encontrar aí, ó, 0,47712 mais 0,69897. Nós vamos encontrar aqui aproximadamente 1,17609. Bom, e por último aqui, o logaritmo de 45. Observe que lá na tabela você também não possui o logaritmo de 45. Mas você poderia, né, utilizar, por exemplo, como nós já conhecemos o log de 15, conhecemos o log de 3, nós podemos escrever o 45 como sendo 3 vezes 15, né, e encontrar o log de 45. Então, vamos lá. Vamos escrever como sendo logaritmo de 3 vezes 15. Ou o log de 9 vezes 5 também, tá? Sem problema. Bom, você já conhece o logaritmo de 9 no item D e você conhece o logaritmo de 5 pela tabela, você também pode utilizar esse raciocínio, tá? Então, isso aqui é o mesmo que log de 3 mais o log de 15. O log de 3, eu já vi que vale 0,47712, então 0,47712, mais o log de 15, que eu encontrei, que vale 1,17609. Fazendo essa continha aqui, 1,17609 mais 0,47712 é igual, então, aproximadamente 1,65321. Aproximadamente esse valor.